Graça e paz a todos. Eu fiquei um tempo afastado, meditando, buscando mais em Deus, me aperfeiçoando, fazendo alguns cursos, amadurecendo o que Deus tinha pedido para mim fazer. E estamos aí para trazer novidades para vocês e voltando agora com força total. Estamos com a comunidade evangélica O Cristão e a Graça, mais conhecido como Cristão e a Graça, no qual estamos dirigindo a palavra a todos, trazendo ensinamentos, e estamos com esse podcast novinho, acabou de sair do forno, estamos implantando, vocês verão algumas diferenças por aí, mas a gente vai buscar a perfeição em todo o tempo. Para toda a honra e glória do Senhor Jesus, esse trabalho é feito, porque sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos, né? Estamos fazendo o máximo para agradar a Deus e levar a palavra para todos aqueles que necessitam. O podcast de hoje, ele é voltado para um reencontro com Jesus, né? Eu quero lembrar vocês que na palavra de Deus nós temos o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu de casa, né? Pediu para o pai parte da herança, ele pediu a metade da herança, saiu de casa e foi conhecer o mundo, onde ele gastou dissolutamente todo o seu dinheiro, né? E aí, depois de passado um tempo, ele percebeu que na casa do pai ele comia melhor, ele era muito mais bem tratado, né, do que qualquer outra pessoa, do que os empregados do próprio pai, né? E ele resolveu voltar para casa, né? Essa parábola Jesus fala em Lucas 15:11, né? Parábola do filho pródigo. E por que eu estou falando do filho pródigo, né? Porque hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Freitas, um filho pródigo que se afastou de Deus e teve um reencontro maravilhoso. Não é, Rodrigo? Sim, para a honra e a glória do Senhor, a paz a todos. Espero que o impacto dessa novidade que estamos trazendo aqui, esse podcast, fique aí contribuindo para que você conheça mais de Jesus, não somente seja um testemunho, um simples testemunho, mas que Jesus possa alcançar não só a sua vida, mas consiga alcançar também a sua família, para aqueles que você compartilhar, aqueles que me conhecerem, acreditarem que há uma possibilidade de mudança quando cremos em Deus e Ele está na frente de tudo. E aí as coisas realmente começam a acontecer. Amém. O testemunho dele é impactante. Bom, o Rodrigo é meu filho, é meu primeiro filho. Eu sou casado com a pastora Simone. Temos o Rodrigo, temos o Júlio, 2 filhos abençoados, criados na presença de Deus. O Rodrigo, com 8 anos, ele foi apresentado na igreja, né? E foi quando nós conhecemos Jesus, quando nós começamos a entender o que era a palavra de Deus e o que era aceitar Jesus como nosso Salvador. Então ele foi apresentado com 8 anos, com 12 anos, quase 13 anos, o Rodrigo foi batizado e ficou participando da igreja, ajudando na igreja. Ele ajudava na parte do som, ajudava os obreiros, né? E estava lá participando o tempo todo. Com 18 anos ele começou a namorar e resolveu casar e constituir a família dele. Foi exatamente aí que começa a história do filho pródigo. Foi quando ele constituiu a família e se pôs a viver aí no mundo, teve as suas dificuldades, seus conflitos, as suas guerras, né? Ficou um tempo afastado de Deus. Nós, como pais, sempre aconselhando, né? Dando orientação,
Sempre foi um bom filho, não temos o que reclamar, mas não estava de fato debaixo da presença de Deus. Recentemente, aproximadamente uns 4, 5 meses atrás, ele teve um reencontro com Jesus. Mas essa parte quem vai contar é ele, porque ele é o detentor do testemunho. É muito bom estar aqui, para quem aí já está acompanhando, né, a minha ação, que foi ser transformado por Jesus, a bagagem que eu carreguei, como meu pai mesmo veio citando, desde os meus 8 anos, né, que foi a apresentação, até os meus 12, e aí dali para cá, que foram até os 18 anos, né, que estive na presença de Deus, essa bagagem ali de já ter feito parte da adoração, tendo feito parte também do evangelismo e muito mais conhecimento para essa parte ampla, né, que às vezes muitas pessoas ainda não tiveram essa parte de conhecimento. Me ajudou muito essa bagagem hoje, no dia de hoje, de tomar atitude realmente quando escolher Jesus, voltar realmente determinada para poder não só eu conhecer Jesus, mas outras pessoas conhecerem através da minha vida. Realmente ter um foco determinado de que muitas outras pessoas dos caminhos que eu passei e outras pessoas do caminho da onde eu vim também precisam. Às vezes elas não reconhecem, né? Mas na realidade elas estão apenas buscando saídas, falsas ilusões, e estão ali perdendo seu tempo, né? Mas falta muitas pessoas para poder estar com esses corações abertos, estar totalmente disposto a amar o próximo, independente de quem são, para que consigam transformar as vidas dessas pessoas, para mostrarem o verdadeiro caminho, que é Jesus. Ele veio para nos trazer esse verdadeiro amor e transformar nossas vidas dia após dia. Pegando esse gancho que a gente está falando, né, do Rodrigo, teve na igreja, foi apresentado aos 8, aos 12 se batizou, e até os 18 anos ele participou da igreja, né? Para os pais que estão nos ouvindo, né, o quanto é importante vocês levarem os seus filhos para a igreja, para participarem da igreja, para estarem lá, mesmo que muitas vezes a criança ainda não entende, não tem um entendimento completo da palavra de Deus, mas já vai participando, já vai entendendo quem é Jesus, quem é Deus, né? Como que foi o nascimento de Jesus, algumas histórias bíblicas, né, como Gênesis, são a história da criação, são histórias muito importantes para que isso vá, por que eu estou falando tudo isso? Para que vá germinando uma semente no coração dessas crianças, né? Porque a palavra diz, né, que se os pais ensinarem o caminho que a criança deve andar, ela jamais se desviará dele, né? Que foi o caso do meu filho. Nós ensinamos o caminho, mostramos, a semente ficou plantada, e com oração, com jejum, né, consagração, nós buscando como pais, apresentando ele para Deus, pedindo para Deus guardar ele, mas as experiências de vida que ele tinha que passar era dele, né? E foram muitas experiências, né, filho? Sim. Antes de você ter esse reencontro que você vai contar daqui a pouco para a gente, o que você passou dos 18 até agora, recentemente? Quais foram as dificuldades que você teve, né? O que aconteceu que você sentiu que era a hora de voltar e que você não estava no caminho certo? Olha, eu, assim, para poder falar, né, das áreas, assim, que mais foi difícil, né, foi uma área que praticamente foi desde o tempo que eu saí até o tempo que eu retornei, vamos dizer assim, né, até uns 3 meses antes de eu totalmente retornar, posicionado realmente na presença de Deus, foi a parte da bebida. Graças a Deus nunca cheguei a drogas, né, mas eu vejo que às vezes, muitas das vezes, achava que ali era uma solução, né, era uma saída, que realmente estava ali disposto a esquecer de tudo, ter aquela verdadeira felicidade, de curtir aquele momento. Mas na realidade, a verdadeira alegria, ela vem de Jesus. Ela não vem da bebida, ele não vem das drogas, ela não vem de, na realidade, uma religião.
ela vem de Jesus, quando Ele preenche o nosso coração, e a alegria vem de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro, ela não te traz uma capa para poder te cobrir com aqueles defeitos que você tem por fora. Jesus não vem para poder te, sabe, pegar você assim e não te dar um banho e te transformar a sua vida. Ele vem para te dar um banho, retirar a sua roupa, colocar uma roupa nova e você viver uma outra história. Então, assim, Deus tem me abençoado grandemente. A escolha do caminho não é algo que eu posso falar assim, nossa, me arrependo. Muito pelo contrário, se eu pudesse ter conhecido esse caminho antes, se eu tivesse essa cabeça antes, eu teria plena certeza de que não teria dúvida de escolher, né? Mas eu falo assim que também não foi tão fácil. Não foi tão fácil porque o mundo ele te oferece como se fosse algo assim que você tem tudo em mãos. Mas são tudo, na realidade ali, supérfluos. Coisas que se acabam, coisas materiais e prazeres, entre outras coisas, né? Que a gente vai vivendo, a gente vai conhecendo mais e mais e mais. Quando a gente vê, a gente já está realmente totalmente aprofundado. O Rodrigo falou de dificuldades, né? E o próprio Jesus nos disse isso, né? No mundo tereis aflição, mas ele venceu o mundo e nós somos vencedores com ele, né? Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil, né? Ele disse que estaria conosco dividindo o jugo, né? O jugo dele é leve e suave e com certeza aqueles que depositam a sua fé, aqueles que se colocam na presença de Jesus e aqueles que aceitam ele como seu Salvador, que são os verdadeiros cristãos, eles com certeza são vencedores e têm o seu jugo amenizado, né? E como eu disse, Jesus não disse que seria fácil, seria difícil, mas com ele tudo fica muito mais fácil. Não é assim? Sim. Uma das determinações que eu quero deixar aqui, né, é que muito tempo, né, às vezes as pessoas que recentemente também, né, depois de eu ter escolhido, foram uma das pessoas que, assim, muitas pessoas chegou a duvidar do que estava acontecendo, né? Chegou realmente a não achar que eu estava vivendo essa vida de Cristo, e porque na realidade eles duvidam da nossa própria capacidade, se nem eles mesmos acreditam neles mesmos que eles podem, mas na realidade eles estavam certos. Eles estavam certos porque eu não podia, mas foi Deus que fez, não foi eu que fiz, né? Então, assim, muitos obstáculos, muitas coisas apareceram, mesmo depois da transformação, mesmo depois de ter o conhecimento em Jesus. Só que uma das determinações maiores para mim foi ter passado esses 13 anos e ter omitido o nome de Jesus. Porque muitas das vezes eu via muitas pessoas passando por dificuldades, eu sabia que a saída era Jesus, mas eu não falava. E aí, infelizmente, assim, eu vejo que como foi um ponto de que eu deixei tudo para trás, preferia falar de outras coisas, falava de futebol, falava de relacionamento, falava de muitas outras coisas, mas não falava de Jesus, que era a saída que eles precisavam. Eu sabia, mas eu não falava, eu preferia me omitir do que ser julgado por outras pessoas, e as pessoas me falaram, mas você também não está no caminho de Jesus, como é que você quer corrigir a mim, sendo que você não está nesse caminho? Então, eu omiti muito. Isso foi uma força total para quando eu vir realmente determinado, né, que eu queria levar a palavra, não só para mim, mas para outras pessoas, para amigos, no trabalho, independente no lugar que fosse. Mas tudo que eu aprendi, contar o meu testemunho totalmente com determinação e levar a palavra do Evangelho para quem eu achasse que necessário, né? Você falou sobre bebida, né? Que a sua maior dificuldade foram as bebidas, né? Sim. Que acredito que os amigos ou pessoas ou ainda situações, talvez a solidão ou querer esquecer alguma coisa, né? Tudo isso te levava para beber, né?
mas o que eu vejo e que eu tenho constatado, conversado com algumas pessoas, orientado, é que a bebida é uma alegria temporária. Você vai beber, vai se sentir ali aliviado, vai se sentir bem, né? Sim. Só que você vai esquecer os problemas ali temporariamente. Mas no dia seguinte os problemas estão lá. Eles não saíram dali, eles continuam ali no mesmo lugar. Não houve a solução, não resolveu o problema e talvez piorou, porque Isso você é uma fala real. fica Porque com esse sentimento de culpa, talvez. olha, de culpa não, mas no outro dia você pensava, né? Eu chegava a pensar, né? Poxa, Deus está me dando dinheiro, né? Tá me dando sabedoria para poder estar conquistando e tá indo tudo pro ralo. Mas por outra parte, o corpo pedia porque às vezes eu não conseguia dormir, tinha insônia e tudo mais. E aí, ao beber e tal, essas coisas assim, isso passava, né? Porque automaticamente quando você está alcoolizado, você vai estar com o corpo tão sobrecarregado que o álcool vai te aliviar e você vai relaxar. Então, assim, era um ponto de que realmente era como se fosse uma saída, né? Vamos supor as pessoas que tomam remédios para poder dormir e tal, entre mais outras coisas que acontecem por aí. E além da bebida, tem algo mais assim que te atrapalhava, que impedia você de voltar para casa de Deus, de voltar para Deus? Tinha algum pensamento do tipo, não vou ser aceito, ou Deus está comigo do jeito que eu tô? Tinha algum pensamento mais ou menos assim? Na parte assim de não ser aceito, não. Mas na parte assim de não se achar capaz, sim. Porque na realidade é como cheguei até a citar aqui que não foi eu, né? Foi Deus. Porque nunca me achei capaz. E nem nunca também, né? Depois de um certo tempo eu comecei a enxergar tudo que eu tinha. Nunca achei merecedor de tudo que eu já tinha, entendeu? Porque eu era uma pessoa que não dobrava os joelhos mais, né? Não agradecia a Deus, não buscava esse encontro com Deus, não sequer ia no culto. 13 anos afastado da presença de Deus e nem pelo próprio prato do alimento não se agradecia. Então, não me sentia merecedor de tudo que eu tinha. Estava vivendo praticamente por viver. Hoje deu certo? Deu. Beleza, a gente vai embora. E aí, um dia de amanhã, se der certo também, deu. Se não der certo também, se morrer, morreu. Se não morrer, não morreu. E por aí ia pra frente. Mas ia levando a vida, né? Como se diz muitas das pessoas. E, assim, hoje é totalmente diferente, né? A gente acaba tendo uma segurança, um porto seguro, que na realidade esse porto seguro nosso é Deus. E ele fica realmente, quando ele se torna totalmente uma dependência da gente, a gente cria uma outra visão, né? Porque os lugares mais altos, né? Esse foi um dos lugares mais altos que eu consegui chegar, que é estar na dependência total com Deus. Porque a dependência total com Deus, você não se importa com o que está ao seu lado, nem à sua direita, nem à sua esquerda. E nem a sua estrutura, porque quando Deus te segura nas mãos, você está realmente totalmente confiante nele. Não importa o que vão fazer contra você. É ele que está na frente de tudo. Verdade. Eu me lembro que a gente perguntava para você, né? Qual o seu sonho, né? Não tenho mais sonhos, né? Não tenho sonho, pai, só... Pra mim tá bom do jeito que tá, né? Uhum. E a gente ficava triste porque, como pai, a gente quer ver o filho sonhar, almejar algo, né? Não que queira ser rico, milionário, não é nada disso. É ter um sonho, é ir atrás de alguma coisa, buscar alguma coisa, né? Mas a gente vê que o Rodrigo não tinha mais, assim, sonhos, né? Para ele, do jeito que estava bom, tendo o arroz, o feijãozinho dele pro dia, tá bom demais. E depois desse encontro, o que mudou, né? Eu sei porque a gente já conversou, mas conta pro pessoal que tá aí na expectativa, querendo saber. Mudou porque na realidade a busca, né, que antes era aí do passado, né, de sair
rolê, balada, essas coisas assim. Agora, as pessoas que vinham à busca de mim, eu vou em busca das pessoas, mas a diferença é que antes as pessoas vinham para poder a gente se ajuntar, ir para um rolê e tudo tal, mas hoje a intenção é de o quê? Eu levar almas para Jesus, né? Levar elas para poder conhecerem Jesus, levar elas até as igrejas, ou então ter o conhecimento da palavra. E assim, é uma das coisas, né, que assim, eu sei que eu sou somente uma ferramenta do Senhor, mas a gente acaba ficando muito feliz, porque é um ato que eu nunca imaginei ser, e sonhos, como meu próprio pai falou, assim, foi algo que eu nunca cheguei a ter, né? Eu posso até hoje ter estabelecimento e tudo tal, tenho minha casinha para poder morar, né, de aluguel, mas tá lá. Mas tenho meu veículo também. E só que nunca foi um projeto, nunca foi um sonho. O sonho, na realidade, assim, vamos falar que não um sonho, mas um desejo mesmo era de ter um som num carro, né? Formado totalmente, bem bonito, bem forte. Para quê? Para ir nos encontros que realmente era para ser do mundo e tudo mais. Porém, eu desisti do meu desejo, né? Que eu não diria que seria um sonho, porque se ele realmente realizasse, acho que teria final na minha vida. Porque era a única coisa que eu tinha para poder constituir. Então, se ele se realizasse, que Deus não permitiu que se realizasse, foram acho que praticamente quase 10 anos tentando e eu nunca conseguia. E aí, acho que se ele se realizasse, a minha vida praticamente chegaria num fim, porque eu já teria chegado na meta que eu tinha que chegar. E aí, eu desisti para Deus fazer os dele, né? Para desistir do meu desejo, para que Deus realizasse os sonhos dele na minha vida. E hoje eu vejo a diferença, né? É outra vida, é outro patamar, outra visão. Deus não me deixa mais enxergar na visão por baixo. A gente está de joelhos prostrado e a gente está realmente conectado com Ele. Parece que é como se Deus te levasse no céu e te mostrasse a visão de cima, aonde tem as rotas de fuga para você sair. Não, você tá lá embaixo e você não sabe aonde é a direção que você tem que chegar. Entendeu? É diferente. A palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, né? Então, quando nós temos como nosso guia, né? Nosso Pai, o Senhor Jesus, Deus como nosso guia, as coisas são totalmente diferentes. E eu lembro que o Rodrigo me falava do sonho, né? Não, meu sonho é ter um som no carro, um som potente para mim poder ir pro fluxo, que é a palavra real, né? E poder colocar o meu carro lá e fazer o som e fazer o barulho junto com todo mundo, né? E aí você percebe a mudança de vida, né? O sonho dele é outro hoje, né? O sonho dele é ganhar almas, é ser um evangelista, e quem sabe Deus não atende também as nossas orações de pai e de mãe, e ele seja um grande pastor levando a palavra de Deus para todo mundo, né? Mas e aí, conta para nós o que de fato aconteceu na sua vida que fez você enxergar igual o filho pródigo. Filho pródigo teve um momento da vida dele que ele desejava comer as bolotas de porco, ou seja, a ração de porco, né? Ele saiu de casa, gastou todo o dinheiro e desejava comer a ração dos porcos. Junto com os porcos ali, ele estava ali comendo ração de porco. E naquele momento o filho pródigo entendeu que era hora de voltar para casa. Por quê? Porque na casa do pai ele seria, ainda que menos tratado, por menos tratado que ele fosse, ele seria tratado como os empregados do pai, que o pai tratava tão bem. Mas não, quando ele voltou para casa, o pai tratou ele, recebeu ele como filho, né? E o que fez, Dri, você chegar no ponto assim que é a hora, é agora, eu preciso voltar? Qual foi o acontecimento que fez você voltar para a igreja, voltar para a casa do pai de fato?
Então, na realidade, assim, às vezes a gente acha que, né, a gente é forte e tudo tal, e eu lembro que muitas das vezes, né, sempre se achei duro, uma pessoa dura, e nisso se passaram o primeiro casamento, né, e aí teve uma segunda junção, onde passei 7 anos, e o último relacionamento foi um de 2 anos. Foi nesse relacionamento que eu me envolvi com essa pessoa. A gente esteve junto por esses 2 anos, a gente viveu bons momentos, né? E os últimos 6 meses antes de eu entrar para a presença do Senhor, né? Foi aonde ali houve essa conexão de eu estar voltando para Deus, mas somente para agradecimento, né? Para agradecimento, porque eu me sentia ingrato pelo que eu tinha. E aí foram durante esses 6 meses, aí creio que por meio aí de junho até dezembro do ano passado, que foi em 2023. E aí vim tentando, né, indo todas as quinta-feiras, voltei, aí fomos indo, mesmo sendo contra a minha própria vontade, mas eu ia, tentando cada vez estar mais próximo de Deus. E quando chegou em novembro, eu tive na realidade eu já tinha tido algumas discussões sobre relacionamento e tal, e aí gerou uma discussão, né, em novembro, ali onde meu relacionamento praticamente já estava prestes a acabar. E quando chegou em janeiro, foi o término, né, foi o término no final de janeiro, ali para fevereiro, foi o término do relacionamento. Foi ali que eu me peguei sobre Deus, né? Que eu vi, poxa, já é a terceira vez, né? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Já é a terceira vez e nada dá certo. Toda vez eu tento um relacionamento, fiz de formas diferentes e nada deu certo, né? E aí naquele momento eu me peguei uma pessoa que era muito dura, uma pessoa muito, vamos dizer assim, que muito arrogante. Peguei naquele momento de chorar. Fazia muitos anos que eu não sabia o que era chorar. E ao lhe derramar ali em lágrimas, né, eu sei que eu peguei e fui até o banheiro, né, me desloquei até o banheiro para poder estar indo ali, tentar me acalmar, tomar um banho. E quando eu fui tomar o banho, eu falei, Senhor, eu não sei se tudo isso daqui é para eu aprender a amar de novo, porque eu não conseguia sentir mais segurança em nenhum relacionamento. Mas, se for, eu quero que o Senhor me bote para poder amar e sofrer o que eu preciso de sofrer para poder voltar a amar. Eu quero que o Senhor me faça passar pelo processo. E se isso daqui também é, porque eu saí da sua presença, estou te negando esse tempo todo, e até agora não reconheci que eu precisava de você, eu quero que o Senhor me transforme. Mas que seja realmente algo de uma transformação 100%. Não quero nada de 50%. Quero realmente estar totalmente disposto ao Senhor. E aí, meu relacionamento na realidade terminou, né? E nisso eu fiquei sem firmamento algum, né? Teve algumas outras, uns outros acontecimentos após aí também, né? Que se eu não tivesse me afirmado a Deus, eu creio que, olha, hoje ou eu não estaria aqui ou eu estaria numa depressão profunda, né? Porque com duas, vamos dizer assim, que 2 facadas ao mesmo tempo, né? Então, não teria estrutura alguma. Eu como homem, não como uma pessoa que estaria buscando a Deus, né? Porque uma pessoa que busca a Deus, está realmente totalmente dependente dele, independente da situação que ela se passa, ela realmente se sente segura, porque ela sabe que o pai está na frente. Então... Você disse que você tinha um relacionamento, o relacionamento terminou e você era muito duro nesse relacionamento, e eu acredito, na verdade eu sei, por conta de ter medo de amar a pessoa, né? Você ficava restrito, né? Sim. Tinha medo porque já tinha 2 relacionamentos e tinha sido frustrado, né? E vocês veem, tem muita gente que está nessa situação, realmente com relacionamento em dificuldades por causa de uma frustração,
porque algo lá atrás deu errado e pensa que vai dar errado novamente, né? Mas o que eu quero aproveitar esse momento, esse gancho, né, dizer para vocês que se você está passando por alguma dificuldade no seu relacionamento, coloca Jesus na causa, coloca Ele como a terceira pessoa no seu casamento, e você vai ver, ou no seu relacionamento, e você vai ver a diferença acontecer. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta, e o cordão de 3 dobras é muito mais forte do que o de 2, que é o caso quando a gente coloca Deus no nosso relacionamento, né? O Rodrigo, ele já não tinha mais Deus no relacionamento, né? Não tinha Deus na vida dele, na verdade, né? Não buscava mais, e passou a ter um esforço. Por que eu digo esforço? Ou até um sacrifício, né? Ele ia para a igreja contrariado, né? Sem vontade de ir. Mas nessas idas, Deus viu o coração, sondou o coração dele, e o desejo, ainda que sem ter sido explanado, o desejo de voltar para Deus. E Deus conhece o nosso interior, esquadrinha o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. Deus, ele sabe o que nós vamos falar antes mesmo de falarmos, né? Para vocês terem ideia de quanto Deus é importante em nossa vida, né? E aí, Rodrigo passou alguns meses apenas frequentando a igreja, né? E percebeu que ele frequentando a igreja, ele estava ganhando forças, e exatamente quando o relacionamento rompeu, ele já estava com a mão esticada para receber Jesus de volta, né? Sim, totalmente conectado com Deus, né? Porque, que nem eu citei aqui, que se realmente não houvesse essa conexão com Deus, não houvesse essa entrega, né? Que seria esse sacrifício na realidade de nós mesmos, né? Da nossa própria carne, acho que não haveria o hoje. Não haveria o hoje, não estaria realmente totalmente disposto a levar Jesus para outras vidas. Na realidade, acho que nem teria tido conhecimento da verdadeira saída, né? Porque acho que eu talvez teria tentado buscar por outro caminho, mas a estrutura do meu passado acabou me levando a pensar, né, que eu estava buscando em tantos lugares, mas eu esqueci de Deus, que eu já tinha tido aquela estrutura no passado, né? Então, aquela estrutura no passado já me fez pensar no que buscar. Então, ali deixou algo que me ajudou bastante, esteve ali me fortalecendo, né? O passado. Às vezes o passado, na realidade, ele não traz só negatividade, ele também traz, assim, o conhecimento pra gente, da onde a gente não deve ir mais, e nem o que escolher, porém, ele também pode nos trazer coisas boas, né? Que nem o meu caminho no caso do passado. Eu sabia que Jesus era a minha saída, porém eu tinha medo de que eu não conseguisse alcançar, né? Não conseguisse fazer da forma que Jesus ali precisava que eu fizesse. Achava-se incapaz, né? Que eu talvez levasse a palavra, né, de Jesus. Eu já escutei inclusive da minha mãe, né, um tempo atrás, que ali eu estaria indo levar a palavra de Jesus, e até falei para minha mãe, mãe, é brincadeira, né? Logo eu, por quê, né, Porque eu sempre me sentia incapaz, achava que na realidade eu não iria conseguir chegar nesse caminho. Mas hoje, para a honra e a glória do Senhor, mais uma vez, Deus é maravilhoso, é misericordioso até demais, porque se Deus não fosse Deus, mas Deus fosse um homem, todos nós não teríamos salvação. Nenhuma. É verdade. A gente às vezes se sente incapaz, se sente pequeno, acha que Deus não vai nos aceitar do jeito que nós estamos, que nós somos muito pecadores. Na verdade, nós já nascemos pecadores, né? No dia que deixarmos de pecar, nós vamos para o céu, seremos arrebatados, né? A nossa natureza é pecaminosa. Então, o que eu consigo entender de tudo isso e trazer para a realidade de muitas pessoas, né? Você que está em casa, você que está nos assistindo pelas redes sociais,
não deixe esse pensamento, vou até dizer assim, esse pensamento demoníaco, Negatividade, né? A negatividade que te tira da presença de Deus, não deixe esse pensamento te afastar, não deixe esse pensamento te dominar, de que você é inferior, de que você é menor. Não, nós somos todos filhos de Deus, todos fazemos parte da criação de Deus. Deus conhece, como eu já disse, o nosso pensamento, conhece o nosso futuro. E eu tenho certeza que Deus não planejou um futuro amaldiçoado para ninguém. Ao contrário, Ele tem um futuro abençoado para cada um de nós. Mas Deus e o Senhor Jesus, eles são educados, eles não entram na nossa vida sem que a gente permita. Ele não entra pela porta da nossa vida sem que a gente abra a porta e convide ele para entrar, né? Então, se você por algum motivo se acha inferior, tire esse pensamento da cabeça, você não é inferior. Não, ao contrário, você é mais que vencedor. Coloque a sua vida nas mãos de Cristo, entregue-se, né? Derrame-se, faça igual o Rodrigo fez, né? Se derrame em lágrimas, pega um tempo, se fecha no seu quarto, pega um tempo para orar, para buscar a Deus, pede perdão, se for o caso, se aproxima de Deus, busca uma igreja evangélica para você estar, para você poder cultuar a Deus. Por quê? Porque nós somos, na verdade, a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, né? E nós precisamos nos reunir como corpo de Cristo, dentro do templo, que no caso é a igreja, o templo físico, né? E quando nós nos reunimos, existe uma comunhão maior. Você pode conversar com o pastor, com a pastora, ou alguém que possa estar orientando vocês em algumas questões, né? E se não quiserem também, vocês podem apenas estar cultuando, porque há um momento de adoração, há um momento da palavra, há um momento de dedicação a ouvir o que Deus tem para falar com você. Então, se você está nessa condição que o Rodrigo passou, busca uma igreja, não fica aí parado não fica esperando que alguém vai pegar na tua mão e vai te levar. Vai ainda contra a vontade, vai, né? Sem forças, vai se arrastando, mas vai, porque eu tenho certeza que você vai sair restabelecido, revigorado, com forças, vai sair uma nova pessoa, e quem sabe vai acontecer igual aconteceu com o Rodrigo, você vai ter um reencontro e vai ter uma nova vida com Jesus, né? Sim, muito bom. E como é que foi o dia, como o pessoal fala aí, né, os marqueteiros, o pessoal da administração, o pessoal, os grandes empresários, como é que foi o seu dia D, o dia decisivo? Como é que foi? Conta aí para nós. Olha, primeiro, falando um pouquinho antes, né, querendo falar assim, eu sei que você pegou numa parte assim de adoração total e tal. Eu quero deixar aqui que aquele pessoal que realmente está indo buscar a Deus, né, tenha Deus não somente como um Deus, mas tenha Deus realmente como um Pai, obedeça a Ele, e a adoração sua seja tão profunda, mas tão profunda, que você tenha que querer Ele todos os dias, sabe? Não deixa Satanás roubar essa adoração, porque Satanás ali, ele já tentou roubar essa adoração lá quando Jesus estava com 40 dias e já de jejum. Ele tentou mostrar ali que ele podia a Jesus colocar para poder ele adorar. Então não deixe Jesus para poder seguir a adoração de Satanás, tá bom? Acho que, né, nessa parte de adoração é isso. E realmente, como meu pai aqui citou, tiver que chorar, chora, se derrama em lágrimas, fica à vontade, porque entenda que você não está fazendo dentro de uma igreja para homens, mas você está fazendo para Deus. E o quanto mais a gente faz, é pouco que a gente faz. Porque em todos os momentos, quando eu me pego para poder recordar o que Ele já me livrou, o que já aconteceu na minha vida, eu reconheço que é pouco perante o que eu faço. Porque não tem explicação de eu estar vivo mais, né? Então, assim, tem a explicação de eu estar levando hoje o Evangelho para Jesus. Mas se fosse aos olhos dos homens, hoje já era para ter morrido, né? Então,
o meu conhecimento, assim, quando foi, né, que foi o dia, né, como você veio falando, do dia D, que é o dia principal, eu lembro que estava ali naquele dia na igreja, né, e quando eu cheguei, tava ali rolando um ensaio para poder estar tocando um louvor. E só pelo solo dos instrumentos eu já reconheci o louvor qual era, porque eu gosto muito de uma banda, né? E que chama Toque no Altar, do Ministério Apacentar. E ali estava passando um louvor que é Correndo para os Teus Braços. Correndo para os Teus Braços ali, na realidade, é o que? O Pai está de braços abertos esperando você. E naquele dia, só no ensaio, só ali naquele momento, né, de eu ver, só pelas teclas do piano, a guitarra cantando, tocando, nem estavam cantando ainda, eu já sabia qual era o louvor. E aí Deus é tão maravilhoso, né? Naquele momento já me peguei chorando, e aí foi maravilhoso. Não teve um encontro assim, tipo, para poder falar assim, depois daquele dia, né, que tenha sido algo muito impactante, igual aquele primeiro dia da minha vida. De verdade, foi algo que ficou para não esquecer, né? Ainda mais quando o pai tava falando para mim que tava de braços abertos me esperando. Aí foi de verdade. Muito bom. Foi um reencontro dentro da casa do Senhor. Então, você foi para a igreja e naquele dia Deus falou com você. Sim. Você sentiu de fato que era Deus falando com você. Desde a hora que eu cheguei, no primeiro louvor, né? Até a palavra. A palavra já falava que ali, na realidade, era pro filho, né? Que estava voltando, retornando esses caminhos. Então, amém. Era Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, como pai, fiquei muito feliz, muito contente. A pastora Simone, então, nossa, deu pulo de alegria, porque ela viu, de fato, ela teve uma visão em um dos cultos que a gente estava assistindo. Nós estávamos orando de olho fechado, e aí ela olhou para o altar e viu, no lugar do pastor, ela viu o Rodrigo ministrando a palavra ali, né? Aí ela fechou o olho e falou, não estou vendo isso, né? E abriu novamente e viu mais uma vez, né? E aí foi realizado, essa visão foi de fato realizada agora com a volta do Rodrigo. E eu tenho certeza que Deus está preparando ele, e dentro em breve ele vai estar levando a palavra, não só essa palavra de evangelismo, né? Mas uma palavra mais aberta para todo mundo poder receber orientação, né? E fechando a parábola do filho pródigo, né? O que o Rodrigo falou é exatamente o que aconteceu na parábola que Jesus disse. O pai, vendo que o filho se aproximava, né? Recebeu ele de braços abertos, mandou dar um banho nele, colocou roupa nova, sapato novo, colocou o anel, né? Que naquela época o anel representava que ele era um dos donos da casa, ele era o herdeiro, né? Era o filho, né? Colocou o anel e mandou matar um novilho que eles estavam cuidando, engordando para a volta. Ou seja, o pai sabia que o filho ia voltar e foi preparando, né, esse novilho para ser morto e fazer essa festa toda, né? E o que eu tenho para dizer é que o pai também estava esperando o Rodrigo, já tinha uma festa toda preparada para ele, né? Para que ele voltasse. E o pai está esperando você. Está esperando vocês que estão fora, né? Que estão fora dos caminhos, ou você que ainda não conhece Cristo, que quer aceitar Ele como Salvador. O pai está te esperando, porque você foi feito criação, imagem e semelhança. Então, Ele também é teu pai, mas você precisa reconhecer que é filho dele, né? E você que por algum motivo está afastado também, volte para a casa do pai. Ele está esperando de braços abertos e com certeza com muita coisa boa para te abençoar. Como eu disse, Jesus falou que não seria fácil, mas ele disse que ele venceu e que nós venceremos. Então, volta para a casa do pai e acredita, Deus tem o melhor para vocês, né? Vamos fechar, Adri?
Eu acho que a gente já falou demais, já conversou bastante aqui, né? Deixa Tá pro... gostoso, né? É bom demais, né? Mas, assim, esse é o primeiro, né? Espero que de muitos podcasts. Espero que vocês também, né? Curtam bastante, né? Ajudam aí, se entendam que, assim, a nossa missão é levar o evangelho para muitas outras pessoas e também tirar esse medo dessas pessoas que, assim, você, familiares e entre outras pessoas podem ter esse medo, né? De se sentirem incapazes, né? E quero falar aqui que se você sofre com esse tipo de problema, né? Busque a Deus, busque aproximação total, peça ousadia, peça realmente uma determinação, essa coragem, né? Aquela coragem ali que Davi teve para poder vencer aquele Golias, que ele sabia que Deus estava na frente. E então, pelo meio ali por Deus dos exércitos, ele estava ali vencendo Golias. Ele não olhou para o tamanho do problema, mas ele viu a saída qual era. Que a saída na realidade era Deus estar na frente de toda a situação. E espero mesmo de verdade que não só o meu testemunho, né, que venha ter trago para você, para tocar no seu coração, para poder te trazer uma nova saída, né, uma saída verdadeira, que é o caminho de Jesus. Eu espero que também tenha tocado essa palavra em você e que não fique dúvidas sobre o que escolher. Tenha uma determinação ao invés das dúvidas do que escolher, o caminho qual seguir e realmente andar com Cristo, né? Ser essa pessoa transformada. Acho que é isso, não tenho muito assim o que citar, né? Se o pai tem alguma coisa para poder fechar, para poder falar, né? A palavra Paulo diz que a gente tem que ter a nossa mente renovada, né? Então a gente precisa buscar todos os dias conhecimento, entendimento, né? E ter a renovação de fato da nossa mente, né? A partir do momento que você aceita Jesus como o seu Salvador, passa a acreditar, colocar toda a sua fé e toda a tua vida para que Ele cuide, né? Você recebe de Deus essa renovação, você recebe de Deus uma força para estar todos os dias buscando e renovando e fazendo o melhor, né? Na palavra do Senhor. Exatamente, na palavra do Senhor. E eu quero deixar mais uma orientação para os pais, né? Os pais que estão aí nos assistindo, né? Pai, mãe, continue orando pelos seus filhos. Não deixem de orar em momento algum. Eles têm saída, viu? Tem saída, não com se preocupa. certeza, né? Com certeza. A gente sempre acreditou que o Rodrigo ia voltar para a casa do Senhor, que o Rodrigo ia mudar os caminhos dele, né? Nós sempre acreditamos nisso, sempre oramos, sempre ajoelhamos ali ao pé da cama à noite, orando e pedindo, né? De manhã, quando acordava também, Deus, guarda meu filho, eu não sei o que ele tem que passar, mas guarda ele, Senhor. O que ele tiver que passar, todas as provas, todas as dificuldades, permita que ele passe, mas guarda ele para que ele saia vencedor, né? Nós também temos o outro filho, como eu falei, o Júlio. O Júlio também nós oramos todos os dias por ele. Graças a Deus ele está indo para a igreja, frequentando a igreja também. E também é um vencedor com Cristo, né? Então, pais, não se sintam derrotados, não se sintam vencidos, né? Se precisar da nossa ajuda, tem os nossos canais, eu vou falar já já. Pode fazer o comentário, pode nos buscar através do e-mail, também vou falar, vou deixar no nosso comentário no YouTube, aí embaixo na descrição, vou deixar todos os dados para vocês poderem entrar em contato com a gente. Se precisar de uma orientação, de uma palavra, né? Vamos aí colocar o nome de vocês no nosso momento de oração, no nosso livro de oração, tá bom? E vou passar para vocês os nossos canais. Antes de você terminar, eu quero deixar aqui também, né? Às vezes pode ter... imaginar aqui que a gente não vai ter essas pessoas aqui somente como os pais que vão estar assistindo, mas os filhos também estão assistindo. Eu quero te dizer que, assim,
às vezes por mesmo que você às vezes não dá valor a seus pais e tudo muito mais, tenta começar a enxergar a qualidade dos seus pais. Será que os joelhos deles todos os dias iam orar por você, de estar lutando por você, por tentar trazer o alimento para dentro da sua casa? Será que isso realmente não tem valor para você? Comece a enxergar e tentar buscar o caminho de Jesus, né, para poder te ajudar, te auxiliar, te sair da onde você está, desse mau caminho, e dê realmente valor aos seus pais enquanto realmente ainda há tempo, porque na terra tudo passa. Os pais passam, a família passa e muitas outras coisas passam. Assim dizia ali na Bíblia, né, que os povos passariam, os reinados passariam, pai, mãe, entre muitas outras coisas. Mas a única coisa que não passa é a palavra do Senhor. E o Deus estará conosco até o final da nossa vida. Então, assim, eu quero que realmente os filhos que tomem suas posições, né, como filhos, enxerguem seus pais. Se seus pais realmente são os pais que nem meus pais, que buscaram até o fim para poder estar indo, estar lutando por você. Eu sei que às vezes seria mais fácil você escutar de uma pessoa do seu nível, né, de idade, você escutar mais dessa pessoa do que você dar um crédito a um pai ou uma mãe, porque às vezes você, sei lá, você se sente um pouco mais desconfortável, não é uma pessoa para poder estar ali conversando tanto direto, ou às vezes porque às vezes sofreu alguma coisa no passado entre você e ele, mas tenta dar um pouquinho mais de valor, né, tirar essa dificuldade que vocês têm. Mas acho que é isso, deixar para o pai aqui para finalizar. E que não seja a palavra só para você, seja para a sua família, para vocês serem transformados, para vocês realmente serem famílias de discípulos. Que o que eu e meu pai, que nossa família aqui estamos fazendo, não alcance só você. Alcance a sua família, para a sua família estar aqui no nosso lugar, levando para outras famílias. Amém, Jesus, amém. E aí todo mundo vai poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é? Sim. Então, para fechar, gostaria que vocês nos seguissem nos nossos canais, né? Curte a gente, curte aí, coloca o dedinho no sininho aí para receber notificações. A gente vai fazer esse encontro uma vez por semana para colocar aí no canal. Vocês vão ter outras formas também de nos ver. A gente tem o Instagram, o Cristão e a Graça, tem o Facebook, o Cristão e a Graça, temos o YouTube, o Cristão e a Graça. O Cristão e a Graça é como está aqui, só que sem o tio e sem o cedilha, tudo junto, o Cristão e a Graça. Instagram, Facebook, YouTube, e tem o site também. Lá no site, ocristãoeagraça.com, vocês podem mandar um e-mail para a gente. O e-mail é o cristãoeagraça@gmail.com. Quiserem se comunicar com a gente, quiser mandar algum pedido de oração, ou quiser contar a sua história, a gente pode falar aqui, se vocês permitirem. E nos comentários, né? Eu acho que os comentários é o ideal, é o que pode ajudar mais, bastante, né? Fala aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que está errado, se tinha muita luz, pouca luz, se tinha muito som, pouco som, e ajuda a gente aí que esse canal é para vocês, né? Para alcançar mais e mais. Ajuda a gente a alcançar vidas, a alcançar pessoas, a levar a palavra de Deus, porque esse é o mandamento. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer, a gente vai se esforçar para que ele creia. Amém? Amém. É isso aí. Muito obrigado por vocês terem ficado conosco até agora. E curtam aí os nossos canais. Não esqueçam, o Cristão e a Graça. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Sim, filha. Beijo aqui.